concedeu. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um aqui. No Salmo 103, se você abriu a sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Essa palavra bendize, quando você pega no dicionário, ela também denota o sentido de agradecer, de gratidão. E aqui o salmista, de alguma forma, ele está bendizendo ao Senhor. De alguma forma ele está bendizendo ao Senhor. Se você pegar todo o texto do Salmo 103. Mas, além de ser uma adoração, ele está agradecendo ao Senhor. E nesse texto que lemos, a sua verdadeira essência, a verdadeira adoração, é abençoar a Deus de alguma forma. De alguma forma. Mas como que eu abençoo a Deus, já que Ele é abençoado? Aqui a gente vê que Davi, ele prega a sua própria alma para abençoar a Deus. Ele tira de dentro do seu interior, da sua alma, uma alma cheia de bênçãos, e começa a agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem dado para ele. Irmãos, independente da circunstância que eu e você nós venhamos passar, nós devemos ter um coração grato ao Senhor. Porque a gente é muito grato ao Senhor quando tudo vai bem. Mas quando a gente passa por alguma dificuldade, alguma situação difícil, nós começamos a não ser muito grato ao Senhor. Mas eu aprendo aqui com Davi, eu aprendo aqui com a Bíblia Sagrada, que independente da circunstância, a gente precisa ser grato ao Senhor. Aqui a gente vê que a adoração, nós damos a Deus o que Ele primeiro nos dá. Por exemplo, você tem a vida, mas quem te deu a vida? Você não nasceu por um acaso, você não está aqui na terra por um acaso, Deus tem um propósito, mas você tem a vida não porque você quer ter a vida, você está vivo não é porque você quer viver. Ah, pastor, eu estou vivo porque eu tenho saúde, eu vou na academia, eu como legumes, eu como a comida saudável, eu tomo os remédios aqui para, né, que precisam ser tomados, os suplementos. Você acha que você está vivo porque você quer? Não, você está vivo porque Deus permite a sua existência. Eu e você, nós estamos vivos porque Ele está permitindo de alguma forma a gente viver. Porque a morte e a vida está no controle de Deus. Não que Deus mata as pessoas, mas é que Ele tem controle sobre tudo. Eu sou grato ao Senhor porque eu estou vivo. E Davi, ele entende isso aqui. Ele, na adoração, ele começa a adorar a Deus, porque aquilo que Ele dá para ele, Ele derrama sobre nós as bênçãos dEle, enchendo a nossa alma das suas bênçãos. E em troca, nós fazemos o quê? Nós agradecemos. E nesse texto aqui, nós bendizemos o seu nome. Pense na adoração, irmãos, a Deus, como uma criança que pede 10 reais para o filho, e o filho vai comprar um presente. Papai, me dá 10 reais para eu comprar alguma coisa, apesar que 10 reais hoje, quase não compra um pão, não compra um leite, mas, dando o exemplo, papai, me dá 10 reais para eu comprar um presente, e aquele menino sai, compra o presente, e aquele presente que ele compra, era para presentear o próprio pai que deu os 10 reais para ele.
E Davi, ele entende assim: Senhor, as bênçãos que o Senhor está me dando é para exaltar, para bendizer o nome do Senhor, porque as bênçãos que eu tenho é o próprio Senhor que me deu, então eu vou retribuir aquilo que o Senhor já tem me dado. Olha que interessante, a nossa adoração, irmãos, ela não só aqui na igreja como um louvor, como um bater palmas, tocar instrumento, mas um estilo de vida, sabe, não é uma questão de força de vontade, mas principalmente porque Deus, Ele nos dá as bênçãos sem medidas. No Salmo 103 aqui que nós lemos, é uma grande ajuda para a gente entender e mostra a essência da adoração. Qual que é a essência da adoração? A essência da adoração não é a gente vir aqui e passar esse tempo, embora a adoração também, muitas das vezes, inclui louvor, o louvor dos lábios, louvor que adora ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor. E esse salmo aqui nos mostra três coisas incríveis. Primeiro, o objeto da adoração, o coração da adoração e o combustível da adoração. O objeto da adoração pode parecer óbvio, o objeto da adoração é Deus, correto? Qual que é o objeto da adoração? É Deus. Por que você está aqui? Por causa de Deus. Se você está aqui por causa do seu irmão, para agradar o pastor, você veio perder o seu tempo. Se você veio aqui contando com um culto, um negócio bem diferente, um show pirotécnico, aquela coisa toda, nos lugares errados que nós estamos. Mas se eu vim por causa de Deus e prestar um culto a Ele, que é Ele que está aqui para receber um culto, amém? Amém? Nós estamos aqui para prestar um culto. E eu acho que é bom a gente lembrar que esse salmo, ele incansavelmente, a nossa atenção está no Senhor. 11 vezes ele aponta para o próprio nome do Senhor nesse salmo, chamando o Senhor ou Yahvé, que significa autoexistente. E a nossa adoração, irmãos, ela é dada a um Deus triuno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que sempre existiram, não passaram a existir, mas sempre existiu. O Deus que é onipotente, Deus que é onisciente e o Deus que é onipresente, é o Senhor do universo. A nossa adoração, sabe, nossa adoração, nós não nos elevamos, nós elevamos o Senhor. Então o objeto da adoração aqui nesta noite é simplesmente Deus. Porém, o objeto da adoração não se baseia também só aqui no templo religioso, mas o objeto da adoração é aonde eu estou posicionado. Ao sair da igreja, onde eu vou estar? Eu vou estar no meu carro dirigindo, muitas vezes, ou andando a pé, eu vou estar de bicicleta, voltando para o meu lar, mas o objeto da adoração também está na sua casa. Na verdade, irmão, o objeto da adoração, ele mora dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de você. Por isso que eu falo que a adoração é um estilo de vida, porque você está vivendo um estilo de vida onde o próprio Deus mora dentro de você. Claro que a adoração, como a gente está abordando aqui, ela não exclui um tocar, um cantar, um levantar das mãos, um ajoelhar, se prostrar diante do Senhor. Mas aqui Davi começa e termina o salmo assim: bendiz a minha alma. Quando ele fala em alma, ele não está falando do corpo, bendiz o corpo ao Senhor, não, bendiz a minha alma. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, bendiz ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de todos os seus benefícios. Ele está falando para a alma dele: olha, bendize, ó minha alma. Quando a gente não quer adorar o Senhor, sabe, tem gente que para no tempo e para de adorar o Senhor, mas o salmista está falando assim: olha a alma, começa a adorar o Senhor, olha, bendiz. Ele não está falando para Deus, ele está falando para a alma dele: olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz ao teu santo nome, bendiz ao Senhor a minha alma, e não se esqueça, está falando para ele, olha, e não esqueça dos benefícios que o Senhor tem feito. Sabe por quê, irmãos? Davi sabia que Israel sempre esquecia dos benefícios do Senhor. Você lê a Bíblia, você percebe que Israel, o povo de Israel, sempre esquecia das bênçãos do Senhor e começavam a adorar a outros deuses, a outros ídolos. E Davi está falando assim: olha, alma, não esqueça de todos os benefícios do Senhor, adore ao Senhor. Sabe que tem hora que a gente passa
e começa a esquecer de Deus, da adoração que Ele merece, da atenção que Ele merece. E Davi está chamando a atenção: olha, alma, adore ao Senhor, não esqueça dos benefícios do Senhor. Ele vai lá no versículo 22, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi, o homem considerado segundo o coração de Deus, é o homem da adoração, porque a gente entende como adoração na igreja, como cantar louvores. Davi era uma pessoa que cantava, uma pessoa que tocava instrumento, mas aqui está falando da sua alma. Ele está ordenando para a sua alma abençoar o Senhor. Olha, abençoa o Senhor com a sua vida, abençoa o Senhor com a sua adoração. Ó alma, não esqueça dos benefícios que o Senhor tem feito para você. Abençoar, irmão, é falar com e sobre o Senhor de maneira que lhe traga honra, que lhe traga glória. Quando nós falamos aqui, o aleluia, por exemplo, só se refere a Deus, ao nosso Deus. É um termo que a gente se refere somente ao nosso Deus. E quando a gente adora ao Senhor, a gente começa a glorificar ao nome do Senhor, honrando o seu nome, falando palavras que honram o teu santo nome, embora as palavras assim, talvez a gente acha que assim, palavras não chega ao nível da honra que Deus é, mas que a gente possa expressar com o nosso coração, cantar louvores e engrandecê-lo com nossas canções. Senhor, Tu és lindo. A gente cantou aqui, Ele exaltado. E quando a gente canta Ele exaltado, Ele é o Rei, e a gente canta ao Senhor, não só cantar com os lábios, mas com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa alma. Senhor, Tu és exaltado. Exaltado é você exaltar. Exaltar somente aqui, não, mas exaltar também na minha vida diária, na minha casa, quando eu estou passando por perigo, quando eu estou passando por situações difíceis, quando eu estou também assim numa situação alegre, uma situação de abastança, eu vou adorar o Senhor, cantar louvores e engrandecê-lo. E lembre-se que ele começa o quê? Na alma. Irmãos, a adoração não começa nesse sentido que a gente acha. A adoração começa na alma. Jesus falou para a mulher samaritana: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não nessa forma religiosa. Onde que a gente vai adorar? É lá nesse templo? É ali? É acolá? Não, mas em todo o tempo a gente pode adorar o Senhor, mas de uma forma verdadeira, uma forma consciente, uma forma que verdadeiramente expressa aquilo que realmente Deus é. E quais os aspectos da adoração? Uma vida contínua com Deus, é um cantar, é um bater palmas, é ajoelhar, é levantar as mãos, é prostrar, é gritar de alegria, dançar e assim por diante. Deve viver uma realidade interior de uma alma que está verdadeiramente agradecida diante do Senhor. É isso que precisamos entender. O Salmo 25, versículo 1 e 2 fala assim: a Ti, Senhor, eleva minha alma, ó meu Deus, em Ti eu confio. Elevar a minha alma em Ti, Senhor, é se derramar diante do Senhor, é se prostrar diante do Senhor. Não viver uma vida, vivendo uma vida de alegoria, mas uma vida que realmente expressa aquilo que está no seu coração. Aí você pode ouvir Davi se posicionando no seu coração, que ele não quer seguir em frente, mas deve ser o mesmo para nós. Antes de erguermos as nossas vozes, antes de erguer as nossas mãos, nós devemos levantar a nossa alma para o Senhor. Será que nós temos feito isso? Antes de nós levantarmos as mãos em adoração ao Senhor, que talvez tenham umas letras tão profundas, umas letras que se a gente cantar e realmente perceber o que a gente está cantando, a gente fala assim: Senhor, será que isso mesmo eu estou vivendo? Igual essa música aí que ruge o leão, que odeia a iniquidade. Ele odeia a iniquidade. A gente canta, né? Quando chega a iniquidade. E você sabe o que é iniquidade? Sabe aqueles pecados repetitivos?
E a gente começa aí a falar que a terra estremeça, aquela coisa toda. Aí fala assim, o mesmo Deus que a gente está adorando, está expressando, a gente fala assim, Ele odeia a iniquidade. Meu irmão, se a gente está falando que Ele odeia a iniquidade, Ele odeia aquilo que diariamente a gente está cometendo. Então nós precisamos olhar para a nossa alma com gratidão e adorar o Senhor. Que tipo de adoração, irmãos, nós estamos expressando ao Senhor? Porque a adoração externa, ela é o que? Se chama vã, Jesus se chama vã, se chama de hipocrisia. Os religiosos faziam isso. Jesus citando no profeta Isaías, ele disse, este povo me honra com os lábios, mas meu coração está longe de mim. Aí fala assim, o meu orgulho me tirou do jardim. Aí você anda com o coração continuamente orgulhoso. Mas que orgulho é esse, irmão? Ele tirou do jardim, mas ao mesmo tempo você canta, mas não vive. Irmãos, ele fala, em vão eles me adoram. É da boca para fora, não vem do coração. O serviço da boca para fora e nada mais. Irmãos, nós não queremos isso. Nós queremos o que? Expressar em gratidão ao Senhor, expressar aquilo que está na nossa alma, sinceridade. Quer que estejamos cantando com palavras, quer que nós cantamos juntamente com o ministério de louvor, quer também a gente andando no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vida, levantando as nossas mãos, gritando, ajoelhando, que venha a ser do nosso coração, irmãos. E se não vier de uma alma regozijando-se, elevada ou prostrada diante do Senhor, é vão, é perda de tempo. Nós precisamos adorar o Senhor com a verdadeira adoração. Davi despertou sua alma dizendo, alma, bendiga ao Senhor. Sabe que é aquela hora que a gente precisa despertar? A gente anda tão assim, puxa, não tive um tempo com Deus essa semana, e uma semana, olha, tem 7 dias, e quantas horas? Aí tem que fazer o cálculo, aí eu não sei. Mas a gente assistiu, a gente viu, a gente passeou e tal, mas nós esquecemos aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá a salvação. Nós esquecemos da adoração. E qual é o combustível da adoração? Não esqueça dos benefícios do Senhor. Irmão, só de estarmos vivos é motivo de nós acordarmos e falar, Senhor, não de boca para fora, mas Senhor, eu sou grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Eu não tenho tudo o que quero, mas tudo que eu preciso eu tenho. E tudo que nós necessitamos, sabe o que é, irmão? Não é ouro, não é prata, não é nada disso. O que nós realmente precisamos é a presença do Senhor na nossa vida. Você sabe por quê? Sem a presença do Senhor na nossa vida, nós não somos nada, não vai valer nada. Nada daquilo que você tem vai fazer com que você seja salvo. Mas se você tem tudo, o tesouro. Tinha um corinho antigo que as crianças, quando eu era criança, eu gostava de cantar, falava sobre o tesouro. Jesus é o tesouro que tenho. Quem lembra desse corinho? Ninguém lembra? Irmãos, eu também não estou lembrando. Irmãos, no versículo de 3 a 19, Davi, ele mostra, é como se pegasse ali um combustível e jogando na sua alma, para que ela fique inflamada, queimando o tempo todo. Sabe aqueles cristãos que vivem, por isso que eu gosto da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, de Jesus, dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, é viver uma vida equilibrada. Aqueles irmãos, quando eles estão num período, ele está pegando fogo no sentido, não literal, mas no fogo do Espírito Santo, ele vem, ele participa, aquele negócio todo, e da mesma hora que ele vem, parece que passa um vento e apaga aquela pessoa. Aí passa um tempo, ele vem de novo, parece que vai no retiro, vai no encontro e volta aquele negócio, mas aquele negócio não durou. É igual fósforo, você acende o fósforo, dá aquele fogo, mas ao mesmo tempo que acende, ele apaga. Mas o Davi está falando assim que ele precisa aquecer a sua alma, inflamar a alma na adoração ardente ao Senhor. Ele começa a exortação no versículo 3, e não esqueça de todos os benefícios que o Senhor tem feito. Pastor, mas não estou com ânimo.
para adorar o Senhor. Meu irmão, não esqueça de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Se você olhar para trás e ver como era a sua vida e como você está agora, você vai perceber que isso já é uma chama que deve estar constante no seu coração. Sabe por quê, irmão? O ser humano, não estou falando só o povo de Israel, não. O ser humano é assim, tem facilidade de esquecer, irmãos, dos benefícios, tem facilidade de esquecer das bênçãos, tem facilidade de esquecer das coisas boas. As coisas más, vira e mexe, a gente está lembrando. Agora, as coisas boas, a gente esquece muito rápido, mas a gente não pode esquecer, fazer igual o povo de Israel, esquecendo das coisas boas que o Senhor tem feito. E Davi chama atenção à sua alma para dizer ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, ele diz, e não se esqueça das suas bênçãos. Qual é a maior bênção que nós temos, você sabe? É a bênção da salvação, então não esqueça disso. É o maior privilégio, é a bênção da salvação. É o maior presente, não tem outro presente que vai vir, uma coisa melhor que vai vir, não, o melhor de Deus já veio, que é a salvação, sabe, o Cordeiro já veio, o Cordeiro é manso, inclusive ele foi levado para o matadouro, mudo, como Cordeiro mudo, mas quando o Senhor vai vir, a Bíblia fala que ele vai vir como um leão, e o leão não brinca, não é verdade? Então nós precisamos entender que a salvação, para nós, é o maior privilégio que o homem pode ter. As outras coisas, irmãos, eu falo que a salvação também é graça, mas é bênçãos do Senhor, são presentes do Senhor, sabe? Nós esquecemos as bênçãos que Deus derramou sobre nós. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 13, a gente percebe que Israel, ele sempre vagueava pela idolatria, eles esqueciam a Deus e voltavam para a idolatria. E Davi conhecia a história desse povo, e eles afastavam do Senhor, e ele desperta a memória, ele desperta a sua memória, a sua alma. Olha, não esqueça da bênção do Senhor. E existem 5 declarações, irmãos, que cada uma começa começa com quem, porque são ações de Deus dentro desse texto que nós lemos, do versículo 3 a 5. E Davi, ele carrega sua alma com as bênçãos de Deus, lembrando delas. Ele diz assim: quem perdoa todos os seus pecados? Quem cura todas as suas doenças? Quem redime a sua vida da cova? Ou retira a sua vida da cova? Quem te coroa com amor inabalável e misericórdia? Quem te satisfaz com o bem para que a sua juventude se renove como águia? Então Davi diz: alma, veja todas essas bênçãos que Deus deu a você, bendiga ao Senhor e não volte atrás. Não volte atrás. Bendiz ao Senhor, que ele diz assim, que perdoa no versículo 3, que perdoa todas as suas iniquidades. Irmãos, Deus perdoa, Ele perdoa não só alguns pecados, não é a maioria dos pecados, mas Deus perdoa todos os pecados. Todos os pecados que eu e você venhamos cometer hoje, e Ele vai perdoar também os pecados que vier cometer no futuro. Pastor, mas é assim? Exatamente. Mas eu não sei se eu vou pecar, mas por isso mesmo. Se vier pecar e arrepender, irmãos, Deus perdoa o seu pecado. Que razão para bendizer ao Senhor, irmãos? Essa é uma razão extremamente, assim, importância para glorificar o nome do Senhor e bendizer, falar assim, bendiz ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque a única coisa que faz separação entre você e Deus, sabe o que é? Iniquidade, se chama pecado. Mas por causa da presença de Jesus na sua vida, você tem acesso a Deus, porque Ele perdoa os pecados através do sangue de Jesus.
Olha que maravilha, para a gente bem dizer ao Senhor, e falar o tempo todo, e o todo tempo falar assim: Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, porque o Senhor perdoa os meus pecados. Quantas vezes eu tropecei, mas o Senhor perdoa os meus pecados. O versículo 10 deixa claro que essas notícias são tão boas. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Meu irmão, Deus não vai tratar você segundo os seus pecados. Tem gente que chega perto de mim e fala assim: pastor, eu pequei, Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Meu irmão, de jeito nenhum, Deus não pesa a mão na vida de ninguém. Deus não retribui a sua vida segundo os seus pecados, aquilo que você pecou. Claro que o pecado gera morte. O pecado por si só já tem aquilo que o pecado merece. O pecado gera morte, tem as suas consequências, mas Deus não pesa a mão de ninguém, em ninguém. Pelo contrário, Deus não retribui. Na verdade, Ele apaga os seus pecados quando você se entrega a sua vida a Ele. Irmãos, os nossos pecados contra Deus não são crimes mesquinhos. Sabe, o menor do pecado que a gente comete é uma traição, que é pena de morte, mas o Senhor não nos retribui segundo aquilo que nós fazemos. Aí no versículo 12 ele nos diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto Ele afasta de nós as nossas transgressões. Olha que Deus maravilhoso. Você olha para o leste, está num canto, e você olha para o oeste, está em outro lado, e os dois nunca se encontram. Assim é Deus olhando para nossas vidas. Isso é um motivo de glorificar ao Senhor. Isso é o motivo da nossa alma expressar o Senhor. Mas qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é que o leste e o oeste não se encontram. E onde está o seu pecado? O seu pecado se foi. A Bíblia fala: Deus perdoa nossos pecados, seus pecados não se lembra mais. A gente, por causa dos nossos erros, das nossas limitações, vira e mexe, a gente está lembrando. E pesa a nossa consciência, fala assim: nossa, será que Deus perdoou aquele pecado? Será que Deus, Ele realmente fez isso por mim? Será que realmente, irmãos, o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Sabe porque Ele carregou na cruz do Calvário e deixou lá. Ele tomou sobre si as nossas dores, aflito. No livro de Isaías nos deixa bem claro algumas coisas com respeito ao sofrimento de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas dores, e ficou na cruz do Calvário. O meu pecado, irmãos, sabe, foi perdoado. Meu pecado não em parte, mas todo o pecado está apagado na cruz, sabe? E a gente precisa louvar o Senhor, exaltar o Senhor, engrandecer ao Senhor, aqui na igreja, como congregação, como juntos, como assembleia do Senhor, mas também no dia a dia. Senhor, obrigado. A minha alma bendiz ao Senhor. Só que a nossa mente, a nossa carne, tende a fazer com que a gente esqueça das coisas grandiosas que Deus faz conosco. Você imagina só, sabe o que te leva para o inferno? A única coisa que te leva para o inferno, sabe o que é? Pecado. E Deus, Ele perdoa os seus pecados para você ter acesso ao céu, à salvação. Isso é maravilhoso. E lembrar nossa alma: olha alma, bendiz ao Senhor, porque dos meus pecados o Senhor não se lembra mais. Irmãos, devemos adorar o Senhor como pessoas perdoadas. Quantos de nós a gente vem para a igreja e vai para a presença do Senhor com um pensamento pesado, carregado, e achando que aquele pecado que você já pediu ao Senhor perdão, e aquele está... Irmãos, é diante do Senhor como pessoas o que perdoadas. Ele, lançai sobre Ele os nossos fardos, os nossos pesos, e a gente precisa entender que nós somos completamente perdoados. Bendito seja o Senhor, porque Ele apaga todas as nossas iniquidades. Aí no versículo 3, parte B, ele fala: bendito é o Senhor que cura. Deus é o Deus da cura, Ele cura
todas as doenças. Deus, Ele cura todas as doenças. Eu preguei aqui na terça-feira de muitas coisas que o Senhor já fez. Claro, eu não preguei todas as coisas que o Senhor já fez no nosso tempo aqui, que é curto. Se eu for sentado do lado do pastor Sebastião e Maria José, você vai passar muito tempo com eles, ouvindo das coisas maravilhosas que Deus fez, através de curas, libertações. Aí a Bíblia fala, João fala que não caberia livros das curas que o Senhor Jesus fez. Por onde que ele passava, em Cafarnaum, na Galiléia, ele curou a todos. Mas ele não curou todas as pessoas. É a mesma coisa eu falar assim, olha pastor, eu não sou um pregador desse nível, mas eu poderia falar assim, olha, se tivesse acontecido isso comigo, olha, eu preguei no Brasil inteiro. Será que eu preguei no Brasil inteiro mesmo? Se eu falasse isso para você? Olha, eu sou pastor e tantos anos eu preguei no Brasil inteiro, mas não quer dizer que eu preguei em todos os lugares do Brasil. Mas eu posso dizer que eu preguei no Brasil inteiro, porque eu já preguei no sul, leste, oeste, no norte. Eu preguei no Brasil todo. A gente não fala assim, mas eu preguei em todas as cidades. Então João, trazendo essa forma de falar, ele falou assim, ó, Jesus curou a todos e não caberiam. Irmãos, ele não deu conta de realmente curar todas as pessoas da cidade por onde ele passava, mas ele curou muita gente, ao ponto de João falar assim, olha, não caberia livros para escrever tantos milagres e curas que o Senhor já fez, porque ele curou muita gente mesmo. Porém, as pessoas que ele curou vieram a morrer, ou por outra doença, ou por morte física mesmo, porque todos nós vamos morrer, mas o Senhor, Ele cura todas as nossas doenças. Ele cura a doença física, e a gente acredita que Deus cura, não só acredita, a gente vê, a gente percebe, e a gente presencia a cura que Deus faz, mas entendemos que a cura nessa vida, irmãos, é algo parcial, porque a gente vai morrer de alguma forma, seja por idade, a gente vai morrer se Jesus não voltar até lá, mas a cura que o Senhor nos dá, que é eterna, é a cura espiritual, é a cura da alma, sabe? Essa cura que o Senhor dá agora, ela é parcial, mas no futuro nós receberemos uma cura plena, uma cura completa. Na ressurreição final, os nossos corpos nós seremos o quê? Transformados. Nós não seremos propensos à fraqueza, nós não seremos propensos à decadência, à doença, não seremos revestidos de imortalidade, assim como Ele é, eu e você também, nós seremos curados de todas as doenças, não vai ter doença, mas existe a cura espiritual, que é a cura das nossas almas através da santificação, e o dano que o pecado causou às nossas almas é enorme. Quantas pessoas na sua vida, elas carregam feridas na sua alma, carregam feridas por causa do pecado, uma vez cometido. Então, todos os nossos pecados são perdoados, mas a doença da alma por causa do pecado é outra coisa. Precisamos que o nosso amor pelo pecado, e o ódio pela justiça sejam curados. Por isso que Cristo veio fazer, Ele é a cura profunda na nossa alma, e no qual Ele abençoa. Pedro, ele diz assim, em Pedro capítulo 2, versículo 24 e 25, Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas, você e eu, nós somos o quê? Curados. Como que nós somos curados? Pelas feridas de Jesus. Pedro, ele fala assim, ó, pelas feridas de Jesus, nós fomos curados. Você percebe essa conexão, meu irmão? Pelas feridas dele você foi curado. De que maneira? Morto para o pecado e agora vivo para a justiça. Todos nós estamos mortos para o pecado. E a gente precisa bendizer ao Senhor, bendiz ao Senhor, porque o Senhor me cura, Pai. O Senhor cura fisicamente, e o Senhor cura também espiritualmente. Cura de todas as doenças. Irmãos, a pior doença que existe é a doença espiritual.
É a doença espiritual. E Deus pode curar ela também. É melhor ser curado espiritualmente, da forma falando aqui, do que talvez não receber a cura espiritual e ter enfermidade e ir para o inferno. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos traz a cura. E o salmista no versículo 4, ele continua: bendiz ao Senhor que redime, ou seja, que redime a sua vida da cova. Ele redime a sua vida do abismo. A imagem aqui parece que é de um poço profundo. Sabe que a pessoa pode cair, ou com o inimigo pode cair, ou parece que é uma armadilha para um leão. Em outras palavras, o buraco que você vê, se caísse nesse buraco, não ia conseguir sair. Esses dias eu atendi uma pessoa no hospital. Ele quebrou apenas o tornozelo. Aí eu falei: o que aconteceu com o senhor? Eu falei assim: olha, lá na BR, depois da Rocinha, eu entrei no mato, parei meu carro na BR, eu entrei no mato para pegar uns matos lá. E eu não vi uma cisterna, tinha uma cisterna e eu caí de uns 10 metros de profundidade. Ele estava todo sujo, irmão, todo sujo. Eu falei assim: que é isso, rapaz? Você caiu nessa cisterna? Eu falei: parece que alguém furou a cisterna e deixou aquele negócio aberto e no meio do mato eu não vi. Eu falei: mas como é que o senhor saiu de lá? Você não sabe o que aconteceu. O meu filho, ele é caminhoneiro, e ele viu o meu carro lá na BR. Ele falou assim: uai, o carro do meu pai está na BR, deixa eu descer, parou o caminhão, deixa eu ver o que aconteceu com meu pai, o que ele está fazendo aqui. E começou a procurar o pai dele, e nada, irmãozinho, já tinha passado 7 horas, estava começando a escurecer já. Aí ele ouviu o pai dele gritando dentro do buraco. Aí percebeu que ele estava dentro do buraco. Aí chamou o bombeiro e tal, resgatou ele, chegou, foi atender lá no Márcio Cunha. Já era de noite, umas 10 horas da noite mais ou menos. Eu falei assim: Deus é bom demais, não é? É um milagre. O filho passar na BR, perceber o carro do pai, parar e correr, porque diz ele que já estava cansado de gritar e ninguém ouvia. Mas um buraco, 10 metros de profundidade, na BR, não tinha ninguém ali. Mas o que eu estou falando é um buraco. Essa cova que a gente está ilustrando aqui, que a gente talvez possa cair, não tem como sair, não tem como alguém nos tirar dali, ou talvez a gente sair, talvez alguém tenha como nos tirar. Porém, esse aqui também pode nos descrever que seja a morte, a cova da morte. As nossas vidas são resgatadas do quê? Da cova, na sepultura, porque nós estávamos mortos no quê? Nos seus delitos, nos pecados, mas nós somos resgatados. E esses corpos, irmãos, estavam indo para a sepultura, e a única maneira de não existirem é se Cristo vier primeiro nos resgatar. Em Romanos capítulo 8, versículo 23, fala que gememos interiormente enquanto esperamos ansiosamente pela redenção dos nossos corpos. Os nossos corpos, amados, serão redimidos. Olha que bênção! Você e eu, nossos corpos serão transformados, e descreve essa transição que vai ocorrer nos corpos levantados da sepultura, quando Jesus Cristo vier, quando ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, o que é semeado é perecível, o que é cultivado é imperecível, é semeado em desonra, ele é ressuscitado em glória, está semeado na fraqueza e é elevado no poder. Irmãos, essa é a esperança final do cristão. Mesmo se a gente vier para a cova, a morrer, nesse tempo presente, se Jesus não tiver voltado, o Senhor vai nos resgatar, vai fazer com que eu e você sejamos ressuscitados, nos resgatados, redimidos da cova. Aqui está outra bênção que o salmista, ele começa a bendizer ao Senhor. Tende em mente que bendiz ao Senhor, também tem a expressão de agradecimento, como eu falei. Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque mesmo eu vier a morrer nessa terra, o Senhor vai me buscar em breve, o meu corpo será transformado. E Davi começa a glorificar o Senhor: minha alma, bendiz ao Senhor, no versículo 4, parte B,
te coroa com amor inabalável, te coroa com amor inabalável. Sabe o que significa isso? É uma espécie de coroação. O Senhor coloca uma coroa em nossas cabeças, e a coroa é seu amor inabalável. Quer receber uma coroa maior do que essa? Antigamente nas igrejas, na nossa também já passou por um período assim, que era um tal de falar sobre, até esqueci, pedrinha lá na coroa, como é que fala? Galardão. E galardão, você tem que ter um galardão melhor, que você tem que correr atrás do galardão, que lá no céu você vai ter uma coroa, uma coroa linda, que vai ter uma pedra brilhante. Irmãos, é uma correria, porque todo mundo quer ter uma coroa mais brilhosa do que a outra. Eu estou falando de forma natural. Para lá no céu, para mim, não vai ter isso. Sabe por quê? Nós vamos receber uma coroa do Senhor, uma coroa que é abundante, inabalável. O próprio Senhor vai nos coroar com a abundância dEle. E eu sempre falei, olha, se lá no céu tiver um lugarzinho para ficar lá, se nem ter casa não, se for no céu, meu irmão, eu quero estar na presença do Senhor. Não precisa ter castelo, essas coisas não. Eu não preciso morar numa casa grande não. Se tiver uma cama lá, um cantinho, e põe lá. Melhor do que ter um castelo, sabe aonde? Lá no inferno. Aí antigamente, né, as pessoas corriam, e não é pela obra, eu tenho que fazer isso, porque vou ter que receber um galardão, e lá no galardão, aí aquela disputa de quem vai ter mais galardão do que o outro. Você lembra quando os discípulos estavam disputando quem seria maior, quem se sentaria ao lado de Jesus? A preocupação, essa coisa terrena, pensamento terreno. Lá no céu não tem grande e nem pequeno. Todos nós seremos iguais ao Senhor. Amém? O único que é grande é o Senhor Jesus. Mesmo Ele sendo grande, Ele se fez servo. Ele se tornou semelhante a nós. Nunca aqui na terra usurpou ser grande. Mas pela humildade que Ele passou aqui na terra, Deus, Ele engrandeceu Ele. O amor constante é o amor fiel, leal, comprometido. É um pactual de Deus. O amor que não deixa de existir. É um amor eterno de Deus. Salmo 23,6 diz: certamente a bondade e o amor inabalável me seguirão todos os dias da minha vida. Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz: o amor inabalável do Senhor nunca cessa. Essa é a aliança, o amor comprometido e fiel a Deus. Irmãos, o nosso amor aqui na terra é um amor muito falho, é um amor que requer algo em troca, é um amor que talvez até acaba. A gente não vê o amor da mãe para o filho acabando, um amor do cônjuge com o outro que acaba, termina, mas o amor de Deus não. Deus, Ele te ama e vai te amar eternamente. Sabe por quê? O amor de Deus, ele é ágape, o amor puro. O amor de Deus é maravilhoso. Esse amor é abundante, sabe? Parece que Deus, Ele reluta em ficar irado, e o amor da sua aliança vem rápido e completo para com seus filhos. O versículo 10 do Salmo que nós estamos lendo, ele fala assim: como os céus estão em cima da terra, assim é grande o seu amor, inabalável para aqueles que o temem. Amados, é a gente olhar para esse texto e falar assim: Senhor, eu agradeço, Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, porque o Senhor me ama. Alguém pode deixar de me amar, mas o Senhor não. O amor dele é inabalável. Sabe o que é inabalável? É que não abala com nada. Nada abala o amor de Deus por você. Pastor, mas eu pequei. Ele continua te amando ainda. Ele não voltou. Porque no dia que ele voltar, ele vai cumprir a justiça, sabe? A justiça dele, mas ele continua te amando. Você pega aí o exemplo do filho pródigo, um exemplo que Jesus ele nos dá, uma parábola. O filho, ele sai, Deus, ele não vai atrás, né? Ali está comparando Deus, ele não vai atrás daquele filho pródigo, mas o filho pródigo, ele apronta todas, né? Ele gasta o seu dinheiro, ele volta para a sua casa com humildade, ele cai sobre si, e o pai estava ali, irmãos, de maneira nenhuma, o pai fica em silêncio. E o filho fala, né?
Pai, pequei contra o céu perante a ti, no seu dia que você chamar teu filho, me faze como dos seus servidores, dos seus servos, dos seus escravos, aí eu quero ser como um deles, eu quero ficar perto do Senhor aqui na sua casa, porque aqui eu sei que há pão, eu sei que há proteção. Ali o pai não fala nada, não condena, não julga, não aponta o dedo, não fala nada. A única coisa que na hora que o filho acaba de falar, ele fala assim: olha, vamos preparar uma festa. É assim que Deus faz conosco, meu amado. Isso é o amor de Deus. Se fosse eu, se fizesse alguma coisa que me deixasse chateado, talvez eu falasse: você está me procurando, né? Agora você vem, né? Você me procura só quando precisa. Não tem gente que é assim? Procura a gente só quando precisa. Você fez, pisou e agora você está me procurando. Mas Deus não é assim, meu irmão. Não é assim. Você vê o exemplo de Jesus na cruz do Calvário, sendo sacrificado, morto ali. Ele olha para as pessoas e fala assim: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. Isso é tremendo, irmãos, é motivo de olhar para o Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. Olha, não esqueça, não tire da sua cabeça, irmãos, aquele benefício que o Senhor tem feito para você. Esse amor, irmão, é estável, esse amor é durável. O amor de Deus não flutua como nós, a gente ama mais, a gente ama menos. Tem dia que a gente, né? Não, o amor do Senhor é eterno, é sem fim. O versículo 17 diz: mas a benignidade do Senhor dura de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. O Senhor nos coroa com esse amor, louvado seja o nome dEle. Bendiz ao Senhor que te coroa com amor inabalável. Para a gente encerrar no versículo 5, bendiz ao Senhor que satisfaz com bem. Irmãos, que te satisfaz com bem para que a sua juventude se renove como águia. Eu me lembro que o pastor Sebastião, ele gostava de contar aqui uma parábola, vamos dizer assim, um exemplo da águia, que a águia, ela não quer ficar velha. A águia, quando começa a crescer o bico demais, ela bate com toda a força o bico na pedra, para que o bico quebra e cresça de novo. Ela arranca a pena dela, para que a pena cresça novamente. A águia não gosta de ficar velha, e aqui ela está falando, que satisfaz de bem, para que a tua juventude se renove como da águia. Ele satisfaz e enche você de coisas boas coisas. Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado para não cair na vala dos dois lados da estrada. Um lado, a fossa das nossas ideias, que não quer o nosso bem e que faz com que a gente sinta que a gente está com desejos pecaminosos, coisas erradas. Não. E a outra vala é a ideia do ponto de vista dos prazeres, o excessivamente escrupuloso. Bom poderia significar, sabe, falar para você: olha, bom para você é comer uma alface, bom para você é comer um brócolis, bom para você é dormir cedo, faz bem para a sua saúde. Mas não é isso que quer dizer. No original ele fala assim: ele enche a boca de coisas boas. Imagine você estar num banquete real, coisas boas que você nunca viu, aquele banquete, aquelas coisas gostosas, tudo ali bom de bom, aquela refeição que você nunca viu antes. Lembre-se do que Jesus disse: se vocês, sendo maus pais, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais você, o Pai que está no céu, dará o que é bom para aqueles que pedirem. Meus irmãos, Deus, Ele só quer dar coisas boas para nós. É o momento da gente dizer ao Senhor: bendiz ao Senhor. Olha a alma, lembre-se, porque a alma está associada à mente. Olha, lembre-se daquilo que o Senhor já fez por você. Deus só quer coisas boas para nós. Deus só quer coisas boas para você. O Pai adora nos dar coisas boas. A finalidade deste bem é a nossa juventude, que se renova como a da águia, para que tenhamos o quê? A agilidade dos nossos passos, e nós somos fortalecidos, renovados com a energia espiritual. Bendiz ao Senhor que satisfaz a gente com bem. Imagine Deus criando o planeta Terra pensando na gente, irmão. Você acha que não foi ideia de Deus lá na eternidade? Você acha que Ele criou o quê? Para os anjos? Seres espirituais? Criou o planeta Terra,
o jardim do Éden, criou o homem ali, colocou no jardim do Éden, só coisa boa. Quando você visita alguns paraísos aí, não paraíso Santana do Paraíso, que não é tão bonito assim, mas eu falo quando você vai para um lugar bonito, uma praia que você nunca foi antes, ou na natureza, você vê uma ave e você fica maravilhado. Eu tive oportunidade de ir no sul, e ali no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, e a gente entra dentro das gaiolas que são enormes. Me lembra daquele filme Jurassic Park, quando você entra daquelas gaiolas, você vê um monte de dinossauro, mas ali é um monte de aves que você nunca viu. Eu tirei foto lá de umas araras, irmão, sério mesmo, são enormes as asas, e elas passam voando assim, e eu fico contemplando, Senhor, tantas coisas que a gente não conhece na natureza, que é maravilhoso, sabe? É maravilhoso, tudo isso Deus fez para nós. Deus quer o nosso bem, não acha que Deus quer ser o mal, não. Então a gente tem que olhar para dentro de nós, para a nossa alma, e falar assim: alma, bendiz ao Senhor, porque Ele quer o nosso bem. Louvado seja Deus que flui todas essas bênçãos para nós. E não só aqui, bênçãos terrenas não. A Bíblia fala que Jesus, Ele foi para o Pai preparar lugar para a gente, para que aonde Ele estiver, nós também possamos estar juntamente com Ele. Aqui a gente acaba de ver algumas ricas bênçãos do Senhor. A pessoa que não eleva sua alma a Deus em louvor, agradecido, deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa é o quê? Ingrato. Essa pessoa é miserável, queixoso, cujo coração, sabe o que está? Está osso puro, está seco. Pessoa que é ingrata a Deus. Ingrato a Deus. Pastor, mas eu estou comendo isso aqui, tem gente que está comendo outra coisa. Irmão, seja grato a Deus pelo aquilo que você tem. Seja grato a Deus pela sua vestimenta. Seja grato a Deus pela igreja que você tem. Ah, pastor, mas tem igreja aqui. Irmão, seja grato a Deus pelo aquilo que você tem. Não seja ingrato. Eu fico percebendo, e muita gente, né, a gente convive com pessoas assim como vocês, pessoas que são ingratas, faz as coisas de qualquer maneira. Ah, porque fica fazendo comparações. Irmão, seja grato a Deus pelo aquilo que você tem, o mínimo que você tem, sabe por quê? Porque Deus vai te honrar e vai colocar você em coisas grandes. Mas tem gente que não fica bem diante de Deus, da sociedade, porque é uma pessoa ingrata. Ah, porque eu moro aqui. Irmão, seja grato a Deus. Obrigado, Senhor, por esse chinelo. Obrigado pela casa onde que eu moro. É simples, mas eu moro naquilo que é meu. Obrigado pelo meu carro. Obrigado pelo meu trabalho. Eu recebo salário mínimo, Senhor, mas obrigado, porque tem me sustentado tanto tempo. Mas a gente percebe que são pessoas que são ingratas. Eu sou grato ao Senhor, irmão. A gente precisa ser grato ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado até aqui. Quanta gente morre novo, quanta gente morre com desastre, com muitas doenças, mas o Senhor tem permanecido fiel a mim. Mesmo que eu venha padecer, eu sou grato ao Senhor, porque a minha vida não está só aqui na terra, a minha vida, ela vai continuar na glória com o Senhor. Irmãos, quem não é grato ao Senhor, ele é miserável, é ingrato, queixoso, e cujo coração está seco, está um osso, e não agrada ao Senhor. E o salmista, sabendo disso, ele começa a glorificar, bendiz a minha alma. Ele não falava assim, bendiz ao Senhor, não, bendiz a minha alma. Ele começa a chamar a atenção dele. Éramos todos nós ao mesmo tempo, irmãos, pecadores, mas louvado seja o seu nome. Ele transforma pecadores miseráveis, ingratos, queixosos, em adoradores perdoados, felizes de coração pleno, adoradores perdoados, curados, redimidos e satisfeitos. Senhor, eu não tenho tudo agora que eu queria ter, mas eu sou grato ao Senhor, porque não me falta nada. Não te falta nada, meu irmão. Se eu te levar em um local onde falta alguma coisa, você vai perceber, Senhor, eu tenho que ser grato ao Senhor mesmo. Eu tenho que ser grato ao Senhor. Essas bênçãos que eu enumerei essa noite, irmãos, e tem muitas outras, todas elas vêm através de Cristo.
E cada um nós precisamos nos preocupar e nos lembrar delas, no poder do Espírito Santo, de tudo que Deus fez por nós através de Cristo, e ainda continua fazendo e ainda vai fazer. Ele não só fez, mas Ele vai continuar fazendo. Então, que nessa noite, abençoe o Senhor com um coração cheio de bênçãos ao Senhor. Pastor, mas vou abençoar o Senhor, eu acabei de falar. Abençoa o Senhor com um coração cheio de bênçãos ao Senhor. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada. Estou falando assim, abençoa o Senhor com as bênçãos que Deus está te abençoando. Ser abençoado, abençoa o Senhor. Abençoa o Senhor com a sua adoração, com a sua vida, seja grato ao Senhor. Eu peço que você se coloque de pé. Uma palavra de gratidão ao Senhor nessa noite.